Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar aqui a nossa terceira atividade. Hoje a gente vai falar sobre o experimento de aquecimento, mas é de aquecimento de um corpo sólido a partir de um campo externo de radiações. Tá? A gente vai usar diversos recursos aqui experimentais, não é? Inclusive recursos de eletrônica para captura de dados. É, Bom, tá muito legal a aula. Vamos lá, vamos em frente. Então, pessoal, nosso último experimento foi um aquecimento da água, né? E a gente discutiu ali a lei do resfriamento de Newton, não é? Basicamente, o que nos diz a lei do resfriamento de Newton? Ela nos diz que a rapidez com que a temperatura de um corpo varia, né, no tempo, a taxa de variação dessa temperatura, depende da diferença da temperatura do corpo e a temperatura do ambiente, tá? E também depende das propriedades térmicas do corpo, tá? Bom, de fato, essa equação é uma equação de fácil separação das variáveis, de fácil integração, de tal forma que a gente consegue uma equação que nos diz como varia a temperatura em função do tempo. Tá? Bom, é uma equação exponencial e vale ressaltar que se a temperatura inicial do sistema for maior do que a temperatura ambiente, é um resfriamento, mas se a temperatura inicial do sistema for inferior à temperatura ambiente, é um aquecimento, ok? Bom, isso então tá aí, duas exponenciais, não é isso? Então, bom, de fato é o que prevê aí a lei do resfriamento de Newton, tá? Bom, existem algumas ressalvas para essa lei, tá? Nesse artigo aqui que eu vou colocar junto na sala de aula, junto com essa aula, tem três hipóteses que são necessárias, tá? Para que a lei do resfriamento de Newton seja válida. Bom, a primeira delas é que a temperatura deve depender do tempo. É óbvio que a gente deriva em função do tempo, né? A variação é a taxa temporal e a gente integra também, né? Ali no tempo, e a gente obtém uma função da temperatura versus tempo, tá bom? Então, ela não pode depender, por exemplo, da posição, tá? Então, deve depender só do tempo. Essa é a nossa consideração. Uma outra consideração é que a temperatura do meio permaneça constante no decorrer da prática, né? Porque, de fato, a gente considerou nessa equação aqui que essa temperatura ambiente é uma constante, tá? E, bom, ela deve obedecer à condição do resfriamento de Newton, né? A diferença de temperatura entre os corpos não deve ser muito grande, não deve ser muito abrupta, enfim, essa é a condição. Nesse outro trabalho aqui, que também está lá, os autores fazem uma ressalva dizendo que essa lei ela vale para problemas de resfriamento de corpos densos submersos em meios fluidos, né? Então, são casos em que as trocas de calor são assistidas por correntes de convecção, tá? Então, nesse caso, é o que vale a lei do resfriamento de Newton. Então, só para dizer assim que a lei do resfriamento de Newton tem algumas ressalvas, tá? Qual é a nossa proposta de investigação? Bom, a gente pegou aqui uma marmita dessas descartáveis que vende em qualquer mercado, de alumínio, né? Pintou com tinta acrílica branca, tá? Uma pintou com tinta acrílica branca fosca, né? Para não ter, porque a acetinada é uma que brilha, reflete muito, né? Então a gente, de fato, pintou com a tinta fosca e o mesmo tipo de tinta fosca, mas na cor preta, tá? A gente utilizou aqui, então a gente pintou duas, tá? Duas marmitinhas dessas. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é acender uma lâmpada incandescente, não é? A gente sabe que a lâmpada incandescente ela emite muito calor por radiação, tá? Então vale relembrar aqui o seguinte, que o calor ele pode se propagar de três formas diferentes, né? Ele pode se propagar por condução, que ocorre praticamente nos meios sólidos, mas também pode ocorrer nos meios líquidos, tá?
por convecção, ocorre praticamente nos meios fluidos, né, líquidos e gasosos, e por radiação, que ocorre em todos os meios, inclusive nos meios não materiais, como é o caso do vácuo. Então, essa lâmpada incandescente, ela emite radiação eletromagnética no comprimento de onda da luz, em comprimentos de ondas da luz visível, né? Mas também emite radiação eletromagnética em forma de calor, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar essa lâmpada com o sistema montado dessa forma aqui, ok? A marmita que foi pintada de preta, na cor preta, a marmita que foi pintada na cor branca, e vamos ver qual é o comportamento térmico dessas duas marmitas, da pintada de preto e da pintada de branco. Para isso, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse resistor aqui, que é um termistor, tá? Bom, o termistor, ele é um resistor que, na verdade, a resistência dele varia em função da temperatura, tá? Então, a gente tem dois tipos de termistores. A gente tem o NTC e a gente tem o PTC, ok? Bom, o NTC, ele tem esse N de negative. Então, é negative thermal coeficiente, tá? Então, assim, conforme aumenta a temperatura, a resistência diminui. Esse aqui é o positivo. Conforme aumenta a temperatura, tá? A resistência aumenta também. Bom, esse termistor que eu utilizei aqui no experimento, ele é do tipo NTC de 10 kΩ, ou seja, a resistência máxima dele é 10 kΩ, conforme você vai aquecendo, né? Vai aquecendo ele, essa resistência vai diminuindo. E de que forma que eu inseri essa resistência no sistema? Bom, aqui vocês podem reparar que tem uma fita durex, tá certo? Eu simplesmente colei o termistor, já conectado a um fio, né, que eu montei um circuito, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, tá certo? Então eu colei com essa fita ali, está em contato aqui com a superfície metálica na parte de trás, ok? Então, volto a dizer, aqui atrás tem um termistor, o fio dele sai por aqui, ó, tá vendo? E aqui atrás tem outro termistor e o fio dele sai por aqui, tá bem? Bom, e onde que esse fio entra? Entra numa placa Arduino. Talvez, para alguns de vocês, seja o primeiro contato, ainda que virtual, assim, com Arduino, né? Mas o Arduino é uma placa muito utilizada no ensino de física e também em experimentos, também por artistas, por engenheiros, por curiosos, enfim. Depois vocês vão aprender mais sobre a placa Arduino lá com o professor Felipe, na disciplina de eletrônica básica, tá bom? E de que forma que a gente vai conectar no Arduino? Bom, aí a gente vai ter que lembrar do experimento, um pouco de Física Geral 3, tá? Lá em Física Geral 3, a gente aprendeu sobre circuitos. Então, repara nesse circuito aqui que eu vou desenhar. É um circuito que tem um resistor ôhmico, tá? E um outro resistor. Aqui também mais dois resistores. Então, repara, eu vou conectar esses dois ramos, ok? De tal forma que esses resistores vão estar associados em paralelo. Bom, essa aqui é uma resistência fixa. Essa aqui também é uma resistência fixa, tá? Mas essa aqui é uma resistência variável, ok? Então, as resistências variáveis têm esse símbolo aqui. Que resistência variável é essa? É o nosso termistor, que varia em função da temperatura, tá certo? Bom, então aqui eu vou colocar a placa Arduino, né? Vou fazer um desenho simples aqui da placa Arduino,
ok? Bom, eu vou alimentar um lado aqui no terminal 5 volts da placa, tá certo? E o outro lado aqui eu vou colocar no ground. Ground, né, é o terra. É o ground. GND, desculpe. É GND. Deixa eu apagar aqui. Então, é o GND que tem lá na placa Arduino, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? E daqui, veja bem, deixa eu mudar a cor aqui da caneta para ficar mais distinguível. Daqui eu vou puxar um fio verde, olha, desse ponto aqui eu vou puxar um fio verde, não vou encostar nesse aqui, ó, vou passar aqui por cima, tá certo? E vou ligar numa porta analógica do Arduino, tá certo? Aqui eu vou pegar um fio azul e também vou ligar na porta analógica. Então, veja bem, todas as vezes que essa resistência aqui variar, ela vai produzir uma queda de tensão no circuito, nesse ponto aqui. E essa queda de tensão, ela vai ser lida pelo Arduino. Tá? Vale a pena eu dizer para vocês que o Arduino, não é, ele fornece lá para o nosso computador voltagens, tá certo? Então, o nosso computador, ele vai ler voltagens no Arduino, ok? E a gente vai ler essas voltagens na porta analógica. Varia de 0 a 5 volts, tá? E cabe a nós, na ocasião da programação, dizer, modular e dar significado a essa voltagem, tá certo? Então, aqui, a nossa voltagem, ela é proporcional à resistência variável. Então, assim, variou a resistência, variou a voltagem, variou a temperatura, né? Ou melhor, desculpe, variou a temperatura, variou a resistência, variou a voltagem. Logo, a voltagem aqui, ela é proporcional à temperatura desse termistor, tá? Que no caso aqui, como eu mostrei aqui, ó, a temperatura desse termistor vai ser a mesma temperatura da marmitinha aqui, da pintada de preto e da pintada de branco, tá certo? Então é dessa forma que a gente vai registrar qualitativamente os dados de temperatura, que isso fique bem claro. Nesse momento não estou calibrando o sensor, tá bom? Isso pode até ser feito mais adiante, num outro trabalho, mas nesse momento eu não estou calibrando o sensor, estou trabalhando de forma qualitativa com vocês. Tá? A gente está querendo explorar o fenômeno e não calcular temperatura. Então, deixei de propósito aqui numa escala arbitrária, tá bem? Então, é esse o circuito que a gente vai montar. Aqui esse circuito, olha, ele está aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Será que eu consigo uma cor bem vibrante? Tá bom, tá aqui essa cor. Olha, aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho o meu primeiro resistor, aqui tenho o meu segundo resistor, aqui tenho outra linha, aqui o meu terceiro resistor, aqui o meu quarto resistor. Aqui vai para o positivo, aqui vai para o ground, é o nosso negativo, e repara que daqui, ó, deixa eu pegar a cor da caneta, vou pegar um outro azul. Daqui sai um sinal, ok, que é esse fio aqui, e daqui sai um outro sinal, que é esse aqui, tá? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o sinal azul entrando aqui, o sinal analógico verde entrando aqui nas portas analógicas, tá certo? E aqui a alimentação do protoboard. Aproveito para antecipar para vocês que vocês vão aprender a utilizar o protoboard também lá na eletrônica. Bom, aqueles que ainda não tiveram oportunidade na vida de usar o protoboard, tá bem? Então é esse o nosso circuito.
Bom, eu vou fazer o experimento, tá certo? E vou analisar os resultados. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a câmera aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Vou manter aqui essas alterações, tá? Deixa eu voltar para cá. Cuidado por não encerrar a chamada. Eu só quero parar a apresentação, ok? Quero desligar a minha câmera, tá certo? E vou ligar essa minha câmera aqui. Opa! Bom, é a câmera do celular. Deixa eu inverter. Que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Veja. Aqui está o meu sistema, ok? Desse lado, o pintado de branco. Desse lado, o pintado de preto. Vale ressaltar que a potência dessa lâmpada incandescente é 60 watts, tá? Aqui está o meu circuito. Aqui está a placa Arduino. Tá certo? E eu vou conectar aqui a placa Arduino no computador. Vamos lá. Ok? Bom, conectado no computador, eu vou voltar para cá agora para essa minha outra tela. Desligo essa e ligo essa. Ok, pessoal? Bom, tomara que essa gravação fique boa. Muitos recursos, às vezes a internet está lerda e não funciona muito bem. Bom, deixa eu apresentar agora para vocês. Compartilhar a tela inteira. Então, bom, como vocês viram, eu conectei o Arduino aqui, tá bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o IDE do Arduino. O que é o IDE do Arduino? É o programa que a gente usa para escrever coisas dentro do microcontrolador do Arduino, que é aquele chip mais comprido que tem nele, tá bom? Então, esse aí é o programa que a gente usa para poder escrever coisas lá no Arduino. Bom, o que eu vou escrever aqui é muito simples, tá? Bom, para quem é novato aí no Arduino, que eu acredito que seja a maioria, todas as vezes que você abre o IDE do Arduino, vem essas duas regiões aqui, ó, tá? O Void Setup, que é onde você faz algumas configurações, e o Void Loop, que é onde você faz rodar, de fato, a programação, tá? Então, aqui, antes do setup, é o local onde a gente faz declarações de variáveis globais, tá certo? Então, eu vou criar uma variável inteira, ela tem que ser inteira, existem vários outros tipos de variáveis, né? Tem a booleana, por exemplo, tá? Então, eu vou declarar uma variável inteira. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Antes, deixa eu ver se o meu Arduino está na porta 8. Tá aqui, já está selecionada a porta com 8. Beleza, é o Arduino Uno que eu estou usando. Beleza, também está tudo certinho. Então, vamos lá. Então, eu vou declarar uma variável inteira que eu vou chamar de valor 1. Tá? E vou atribuir um valor inicial para ela. Pode ser qualquer um. Eu vou atribuir 1. No final, sempre um ponto vírgula. E uma outra variável inteira que eu vou chamar de valor 2. Tá? Esse valor 2 eu também vou atribuir 1. Esse valor inicial, tanto faz. É só para ela ter, é só para eu criar uma, digamos assim, uma gavetinha, né, lá onde eu vou armazenar esse valor 1. E essa gavetinha, daqui a pouco eu vou acessar ela e mudar as coisas que tem lá dentro. Tá bem? Então, essas são as minhas variáveis globais que eu declaro aqui. Ok? Olha, tudo que tem no Arduino, essas duas barras assim, é para que o IDE, que é o nome desse programa aí, desse aplicativo, né, o IDE, é para ele não enxergar como linguagem de programação. Então, se eu quiser dar algumas instruções, se eu quiser ser didático, por exemplo, se eu quiser chegar aqui e dizer, ó, declaração de variáveis,
Tudo bem, se tiver depois de 2 barras, ele não vai procurar, eu posso escrever o que eu quiser, tá bom? Aqui eu vou tirar essa aqui, porque isso não serve para nada, então, tá certo? O mais importante é que o que você escreva esteja entre essas duas chaves, a aberta e a fechada, tá certo? Bom, a única configuração que eu faço é porque eu vou utilizar o monitor, né? O monitor serial. Então eu preciso configurar a rapidez da minha porta serial, tá? Então é o serial begin 9600. Essa é uma velocidade padrão aí. Tem outras, depois eu mostro para vocês. Tá? Essa é a única configuração que eu preciso fazer, tá certo? Bom, no loop, que é de fato onde a gente vai rodar o programa, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho um termistor que eu conectei na minha entrada analógica A0, A0, e um outro termistor que eu conectei na entrada analógica A3, que está ali, ó, A3, tá certo? Então eu vou mandar ele ler, vou mandar o Arduino ler essas portas analógicas e depois vou mandar ele pegar o valor lido e imprimir, tá certo? Bom, então vamos lá. Como é que eu mando ele ler a porta analógica? Eu vou dizer que aquela variável que eu declarei lá em cima, a valor 1, ela é igual a analog read, a leitura na porta analógica 0, tá? Bom, pessoal, vocês se lembram que eu disse lá no início que o termistor que eu consegui comprar é do tipo NTC, então ele tem um coeficiente de temperatura negativo. Então, quer dizer, conforme varia a temperatura, se ela aumenta, a resistência diminui, a voltagem diminui. Então, fica uma relação inversa, né? Isso resulta num espelhamento em relação ao eixo Y dos dados experimentais e da função que a gente vai ajustar lá na frente. Para que isso não aconteça, eu vou multiplicar essa leitura por -1, entendeu? Que aí eu vou espelhar, tá certo? Porém, eu vou ter o desconforto de ter que trabalhar nos valores negativos do eixo Y, quer dizer, vou ter que trabalhar no quarto quadrante. Mas isso aí é só uma questão estética, não tem nada demais. A variável 2, mesma coisa, ela vai ser igual a leitura agora na porta analógica 3, ok? Vou multiplicar por -1, pelo mesmo motivo descrito anteriormente. Tá certo? Bom, estou fazendo as leituras, pronto. Agora o que eu preciso fazer? Mandar ele imprimir esses valores. Mandar imprimir é um comando chamado serial print, ok? Então, eu vou mandar ele printar essa variável, o valor 1, tá certo? Depois, eu vou usar um comando, tá, que é para tabular a próxima leitura, ok? Essa próxima leitura, ela vai sair ao lado da anterior, tá? Por que isso, pessoal? Porque se eu não usar esse comando aí, na hora que eu copiar daqui para o Excel, ele vai mandar os dados valor 1 e valor 2 como se fosse um número só para uma única coluna. Então é importante dar esse comando para tabular, tá bom? Aí sim eu vou mandar ele ler o valor, ou melhor, ler, desculpa, vou mandar ele imprimir o valor 2, tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando, serial print ln, tá? Que é para imprimir noutra linha. Isso tudo vai ficar numa linha. Tá? O que eu vou mandar? Não vou mandar nada, não vou mandar imprimir nada, só vou dar esse comando serial print ln, porque foi o jeito que eu consegui de fazer tudo ficar, né, um embaixo do outro direitinho, para na hora de copiar não ter problema, tá bom? E, por fim, eu vou dar o delay. Delay é o tempo que eu vou demorar para que o programa volte no loop de novo e faça uma nova leitura.
o Arduino ele trabalha com milésimos de segundo. Então, como eu quero dar 1 segundo, tá? Eu vou digitar 1000 aqui, que aí ele vai demorar 1 segundo para voltar e fazer. As leituras vão ocorrer a cada segundo, tá? No final das contas, é isso que eu quero dizer para vocês. Bom, eu vou carregar, tá? Esse momento é sempre tenso do carregamento, porque pode ter algum erro aí e dar algum problema. Não quero salvar isso. Vamos ver se vai dar tudo certo. Compilando o sketch. Carregando. Carregado. Bom, se tiver carregado, pessoal, tá tudo certo, ok? Então, deixa eu dizer para vocês agora o que eu vou fazer. Olha, eu vou observar aqui no meu serial monitor, porque eu mandei printar lá os valores arbitrários. Lembrem-se que eu não calibrei temperatura em graus Celsius, nada, tá? São valores arbitrários porque a gente está mais interessado em explorar o fenômeno e não em calcular temperaturas. Mas a gente pode, obviamente, numa próxima etapa, calibrar esse sensor, o termistor, para poder obter valores mais próximos da realidade em relação à temperatura. Vamos lá, vamos ver. Opa, tá aí, ó. Ok? Ele já está lendo os dois direitinho, como eu tinha comentado com vocês. Não é? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou acender a luz, tá bem? Eu vou acender a luz. Tá aqui. Bom, como é que a gente faz essa análise? Olha, eu pego aqui, vou parar a rolagem, tá certo? Bom, aquela velocidade que eu disse para vocês, 9.600, é porque é essa aqui. A melhor de todas para trabalhar com o Arduino é essa, 9.600, tem outras aí, tá bom? Então, eu vou copiar os dados. Seleciono todos eles, ok? Vou selecionando todos eles e vou copiar. Copiar no Ctrl+C, ok? Deixa eu vir aqui para o Excel. Vou vir aqui para o Excel. Deixa eu abrir uma planilha. Vou colar aqui. Tá tudo lá, beleza. Deixa eu deletar essa aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou, não sei se deu tempo de ter dados suficientes, mas eu vou inserir aqui pontos. Olha, ok? Bom, nesse pouco tempo que a gente coletou dados, a gente já percebeu que a temperatura ela vinha num certo equilíbrio térmico, né, com o ambiente aqui, não é isso? E, de repente, ligou a lâmpada, ela começou a aumentar, tá bom? Fato é que esses experimentos de temperatura, de equilíbrio térmico, é importante que eles durem muito tempo, entendeu? Então, para não demorar muito aqui na aula, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, ok? Então, eu já fiz isso, então eu tenho o gráfico completo. Deixa eu apagar esse aqui, peraí, deixa eu pegar só esse aqui, ok? Deixa eu deletar aqui, bom, tá lá. Então, aqui, o que acontece? A gente percebe, de fato, que ele vai aumentando aqui a temperatura, tá certo? Vai aumentando, ela tende a um valor e depois começa a diminuir. Ok? Isso é muito interessante esse resultado, tá bom? Então, pessoal, tá aí, a gente viu o experimento de radiação muito bacana, né? Um resultado muito interessante. E eu queria que vocês fizessem o seguinte, pegassem os dados que estão ali na sala do Classroom e respondessem alguns questionamentos, tá? Primeiro questionamento, eu quero saber se aquele modelo da aula passada, né, da lei do resfriamento do Newton, né, recapitulando aqui, a gente viu que o aquecimento ocorria de forma linear,
né? Mas o resfriamento parecia que ia ser linear, né? A hipótese de todo mundo era que seria linear e não foi, foi exponencial. Então eu queria que vocês pegassem esse modelo do resfriamento da lei de Newton, tá? Exponencial, e verificassem se aqui, tanto no aquecimento ou no resfriamento, esse modelo é válido. Tá bom? Então fica essa aí como atividade para entregar durante a semana. E tem outras atividades também, outras perguntas diretas, né, conceituais, que eu vou colocar na sala do Classroom, tá bom? Bons estudos e é isso aí. Vamos em frente.